Olá, você sabe como funciona uma vacina? A vacina é uma dose fraca de um vírus injetada em você. Quando isso acontece, todo o seu sistema imunológico começa a combater esse fraco ataque do vírus. Com isso, a sua imunização se torna mais forte, porque ela desenvolve anticorpos. Assim, da próxima vez que o vírus atacar, o seu sistema imunológico vai estar preparado para lidar com um ataque ainda maior do vírus. Mas lembre-se, a dose da vacina tem que ser fraca. Do contrário, você contrairia a doença sem ter uma capacidade natural de combatê-la. Simples, né? Na verdade, a imunidade é desenvolvida por você mesmo, quando injetam o vírus da vacina em você. Esse processo é chamado de inoculação. Ok, mas o que é que isso tem a ver com esse vídeo? Eu quero falar sobre uma teoria chamada teoria da inoculação, que nada tem a ver com o nosso físico, mas com a nossa mente, embora tenha tudo a ver com o processo de inoculação. Vou te contar como é que essa teoria nasceu. Na Guerra da Coreia, nos anos 50, surgiu um novo termo, a lavagem cerebral. Essa palavra tentava explicar as traições cometidas por alguns soldados americanos que foram capturados pelos coreanos. Explicando melhor, os coreanos desenvolveram uma forma de fazer com que os soldados capturados colaborassem voluntariamente com eles. Todo mundo achava que eles haviam cometido essas traições sob tortura física e sob punições, mas não foi desse jeito. Os coreanos submetiam os soldados aprisionados a longos debates que abordavam suas ideias, as suas crenças, como, por exemplo, seus conceitos de liberdade, suas ideias sobre democracia e igualdade entre os homens. Foi constatado que muitos soldados tiveram grande dificuldade em defender suas crenças políticas e suas crenças sociais perante os coreanos durante esses debates. Os soldados prisioneiros de guerra acreditavam que a democracia era o melhor sistema de governo, mas não conseguiam explicar por que isso era verdade. E os coreanos atacavam essas crenças de tal forma que os soldados capturados começaram a fraquejar, a duvidar da validade das suas ideias. Depois disso, o caminho para a traição estava aberto. Por conta desse aprendizado durante a guerra, os novos recrutas começaram a receber treinamento político muito mais intenso, de tal forma que eles resistissem às suas crenças sob qualquer ataque contra elas e sob qualquer tentativa de lavagem cerebral. Esse episódio deu origem à teoria da inoculação. Criada por William McGuire, essa teoria consiste numa resposta a uma situação em que o objetivo é persuadir alguém a não ser persuadido pelos outros. Em outras palavras, a teoria tem por objetivo criar resistência dentro de você contra as tentativas de persuasão dos outros e ainda dá argumentos contrários para fortalecer você a refutar os ataques contra as suas ideias, crenças, sentimentos e comportamentos. A estratégia da teoria da inoculação é a mesma da vacina. Isto é, ela sugere que se os agentes que tentam persuadir você a uma mudança de ideia não forem capazes de gerar argumentos convincentes, vão acabar aumentando a sua imunidade contra eles, contra essas novas ideias. Exatamente como funciona a vacina. Eu vou exemplificar isso de uma forma bem simples para você entender. O filme O Código da Vinci, que foi estrelado, produzido e dirigido pelo Tom Hanks, a história é baseada num livro polêmico que tem o mesmo nome do filme. Antes do lançamento, a Igreja Católica tomou uma série de medidas
para inocular os seus seguidores, enviando mensagens que mostravam que o filme era uma ameaça às crenças católicas. Eles se anteciparam e contra-atacaram com sucesso, questionando vários dos argumentos que seriam apresentados no filme. Analogamente à vacina, eles prepararam as pessoas, informando-as que haveria um ataque iminente. As pessoas, ao saberem previamente que a sua crença católica ia ser atacada, ativaram e deixaram preparadas as defesas contra o ataque. É uma espécie de estado de alerta. Quando o filme foi lançado, a comunidade católica reagiu com veemência, expressando muitas críticas contra o filme, como um organismo inoculado combatendo um vírus, porém suficientemente forte e preparado para isso. Um outro exemplo emblemático aconteceu nas primárias para as eleições presidenciais norte-americanas em 1991. E o personagem foi o Bill Clinton. Uma ex-parceira amorosa dele agendou uma coletiva de imprensa às vésperas dessas primárias, na qual ela ia revelar a sua relação adúltera com ele, que na época era o governador do Arkansas. Só que a coordenação da campanha eleitoral do Bill Clinton ficou sabendo dessa coletiva, que seria numa segunda-feira à tarde, e programou para a noite de domingo uma aparição do Bill Clinton e a sua esposa Hillary Clinton num programa de TV muito popular chamado 60 Minutes. Nesse programa, o repórter perguntou diretamente ao Bill Clinton o que ele tinha a dizer sobre a tal amante que iria dar uma coletiva de imprensa no dia seguinte. Quem deu a principal resposta foi a esposa dele, Hillary Clinton. Ela respondeu de uma forma que parecia ter total ciência desse problema conjugal do marido, mas que era um problema muito antigo, já superado, uma página virada na vida deles, e que eles estavam mais do que nunca unidos para a campanha de Bill Clinton à presidência dos Estados Unidos. Em outras palavras, antes que o ataque real da ex-amante pudesse ocorrer, Clinton criou uma inoculação nos seus eleitores. Isto é, ele conseguiu transformar esse ataque em algo fraco e com pouquíssimo impacto junto aos seus eleitores. Obviamente que não basta apenas prevenir as pessoas dos ataques de persuasão que elas vão receber, mas a mensagem de inoculação deve também antecipar qual será o possível contra-ataque. Ao preparar a mensagem de inoculação, os argumentos que o outro lado vai apresentar devem também ser antecipados, e as formas de combatê-los devem ser preparadas. Como eu citei na preparação dos novos recrutas em caso deles caírem prisioneiros. Explicando melhor essa parte. Imagina que você cria um filho ensinando durante muitos anos, sem fazer terrorismo mental, todos os problemas advindos e provocados pelo fumo, pelo álcool e pelas drogas. Até que um dia chega a sua primeira festa noturna de adolescente. Então você o avisa que vão aparecer pessoas te oferecendo cigarros, álcool ou até drogas. E vão usar como argumentos, por exemplo, todo mundo usa. Ou então, se você não usar, você é um babaca, ou um nerd. Ou então qualquer outro argumento que o faça se sentir excluído. Se a sua estratégia para orientá-lo foi bem feita durante muitos anos, as crenças dele serão ativadas antecipadamente e vão estar alertas para repelir os ataques e, se necessário, contra-argumentar com a força adequada. Isso é garantido? Claro que não é garantido, porque vai depender da personalidade do seu filho, mas é significativamente mais eficaz do que contar com a sorte e com o discernimento do seu filho em separar o bom do ruim e repelir o ruim. Enfim, no mundo de hoje, todos nós somos
bombardeados todo o tempo por informações de todos os lados. Não faltam tentativas de nos persuadir em comprar um produto e não comprar o outro, em contratar o serviço de uma empresa e não contratar outra empresa, em votar num candidato e não votar no outro, em escolher assistir uma emissora de TV e não assistir a outra. E muitas dessas tentativas de persuasão se baseiam na teoria da inoculação. Por isso é muito importante você perceber como essas tentativas acontecem e, eventualmente, se preparar para combater as ameaças que julga que devam ser combatidas. E essa teoria oferece uma maneira pela qual a resistência à persuasão pode ser alcançada para não estar sujeito aos ataques às suas ideias, crenças, pensamentos, sentimentos e comportamentos, como um recruta despreparado ao cair prisioneiro. Por fim, eu vou deixar uma frase do presidente norte-americano Abraham Lincoln. Ele disse: certifique-se de colocar os pés no lugar certo e depois de se manter firme. Tchau!